Quando eu fui levar o meu filho na escola hoje, as pessoas só falavam de um assunto, né? Fui abordada e foi preso. E a impressão que eu tenho, assim, de todo mundo que me procura para falar desse tema, eu sempre ouço, eu conhecia alguém que conhecia. Porque é alguém, né? Tá posto aí, que tinha uma autoridade como um especialista, como alguém que era renomado na sua área de atuação, era e é um professor, agora afastado da atividade na faculdade, e era alguém que se colocava também como um representante, uma autoridade na questão da família. Então, sobre todos esses aspectos, quando a gente olha, a gente diz: cara, eu não acredito, não pode ser, não é verdade que está acontecendo. Só que quando a gente ouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vítimas, e tudo indica que esse número deve ser ainda maior, porque nem todo mundo se sente com coragem de falar sobre isso. O trauma é muito grande. Para quem não passou por isso, que bom, né? Graças a Deus, sabe que qualquer evento traumático, eu dou o meu exemplo, né? Quando eu perdi o meu bebê, quando eu estava grávida, eu não queria falar desse assunto. Eu falei aqui na rádio, disse, gente, depois quando eu elaborar eu falo, tá? Agora eu não consigo voltar nesse tema, me dói. E as vítimas, para quem pergunta, por que não falar? Porque dói. Dói fisicamente e dói emocionalmente. Esse cara tá preso agora e eu espero que pague pelo que cometeu, mas devolver para essas mulheres a tranquilidade de ter um relacionamento sem voltar no gatilho é algo dificílimo. Vai se trabalhar isso emocionalmente, psicologicamente, mas é algo que dói profundamente e permanece, né? A gente sempre fica com aquela coisa de será que agora eu estou diante de alguém que não vai me violentar, que não vai abusar, que não vai me dopar? Até esse medo tem, né? Porque é diferente de outros perfis, né? Que eram pessoas que não conheciam, ele conhecia. Era com pessoas com as quais ele se relacionava. E vou passar pro Gabriel, pro PG fazerem análise. A novidade é que ele foi preso. Foi preso. Vai ter uma coletiva da Polícia Civil. Para contar e as novidades desse caso. Então você fica com a gente, nós vamos falar ao vivo de lá da coletiva. E a última coisa que eu queria falar, e sempre que acontece um caso desse, né? Eu sou a que grita, que é histérica, que fala, e eu vou falar de novo. Nós mulheres estamos cansadas, exaustas, de saco cheio, de ter que explicar que o nosso corpo é nosso. O nosso corpo é nosso. Se a gente disse não, é porque a gente não quer. Ai, mas o que era? Na verdade era assim. Não é assim, é não. O meu filho, que tem 2 anos, quando eu digo não pra ele, ele não entende, é porque ele não tem o córtex pré-frontal formado e ele ainda tá lidando com as emoções. Você que é um adulto, barbado, graduado, pós-graduado, você tem perfeita condição, plena condição de saber que nós dizemos não e é não. E não adianta nos dopar pra nos bater, pra nos estuprar, para nos violentar e nos deixar com hematoma, nos deixar ensanguentada. E isso é perverso. É perverso. E vocês, homens, têm absoluta responsabilidade. Nós somos as vítimas. Não adianta a gente ficar rouca de falar, que é o que a gente tá, e aí a gente não foca naquilo que deveria ser nosso foco, crescer na carreira, ser uma boa mãe, ser uma boa pessoa, porque a gente tem que parar. Eu tenho que parar o meu dia às 10h17 para ficar falando para barbado, para marmanjo, que não é não. Então chega, não aguento mais. Ninguém aguenta mais. É companheiro, é ex-companheiro. O fato de ser um professor, eu queria acrescentar isso aqui e vou passar para vocês, é importante pra gente tirar aquela ideia de que estuprador é o cara que chega com a capa preta, um monstro que vem do cantinho, que nem nos filmes. Não! É o padre que levava a menina pra dentro da sacristia pra abusar lá em Guaíba. É o professor que fazia o quê? Dopava as mulheres. Então, cara, chega. É o médico que a gente contou aqui. Quando não é o pai, né? O ginecologista, sabe, que se aproveita. É o João de Deus, que é médium, que é conhecido, que é autoridade. Vai, e isso que tu falou, Kelly, do córtex pré-frontal, eu acho que é fundamental, porque tem muita gente que, diante desses casos, começa a chamar a pessoa de louca. Não é louco, porque louco dá excludente de licitude, né? A pessoa é consciente, ela sabe o que ela está fazendo, aquilo ali é crime. É crime. E eu acho que esse caso específico chama atenção também pelo padrão, né? É um homem que todas as vítimas relatam que era carinhoso no convívio público, mas que na intimidade se transformava num monstro, o que confunde as mulheres também.
E ele não se enxergava e nem se enxerga como agressor, né? A defesa repete essa tese de que ele tem convicção da inexistência de fatos penalmente relevantes, o que inclusive é bem diferente de dizer que ele não fez nada, né? Mas é justamente isso, eu acho, que revela o tamanho do problema. Muitos homens realmente não reconhecem como violência o ato que praticam. Eles confundem com desejo, com consentimento, insistência com afeto, né? Dominação com amor. Eu acho que esse caso expõe aí um desafio que é estrutural. Eu escrevi sobre isso em GZH na quarta-feira. A gente precisa falar de educação, de consentimento, de machismo, de masculinidade tóxica. Tem toda a razão. A gente precisa de um Estado que acolha essas vítimas, que dê credibilidade para essas denúncias, que não deixe essas mulheres sozinhas no silêncio, porque enquanto isso não acontecer, outras mulheres vão seguir tendo as suas vidas marcadas por esses homens que, de bajuladores, né, respeitáveis, com posições importantes na sociedade, se revelam monstros violentos quando as portas se fecham. E quem tiver sofrido violência também precisa saber que a culpa nunca é da vítima. Não tem roupa, não tem bebedeira, não tem porre, não tem comportamento nenhum que justifique um abuso, né? E a denúncia é um passo fundamental para a gente romper esse ciclo. A Kelly falou, Gabriel, do médico, do professor... Do padre que levou a menina para dentro da sacristia, eu acho que são exemplos importantes de que quando a autoridade, o exercício da autoridade é usado para ganhar algum tipo de vantagem ou benefício, pior ainda quando é sexual, né? Eu quero brevemente falar que sempre me incomodou profundamente quando eu fazia cursinho, eu lembro disso, eu tinha 17 anos de idade, né? E aí professor pegando aluna, né? Na minha época isso era comum, alguém vai dizer, mas tu tinha inveja dos professores? Claro que eu devia ter algum tipo de inveja evidente, né? Mas algo ali me irritava para além do recalque adolescente, né? Tinha algo injusto, errado ali que eu não sabia nomear. E hoje eu sei, né? Professor não pode transformar a sala de aula em vitrine de caça. Não pode. É claro que existem exceções, né? Professor e aluno eventualmente se apaixonam, se casam, formam família, tá tudo bem, essas coisas acontecem, o amor é imprevisível, claro, mas são vínculos que nascem, Kelly, apesar da hierarquia que separa os dois e não por causa dela, né? O professor não tá usando sua posição para obter uma vantagem, ele tá sendo surpreendido por um afeto que poderia surgir em qualquer outro lugar, por acaso surgiu ali na sala de aula, tá bem. No caso desse professor aqui que está sendo investigado e que foi preso hoje, alunas e outras mulheres dizem ter sido manipuladas, estupradas em razão da autoridade que ele exercia, né? Esse é um método muito comum de criminosos que ocupam funções de liderança. Professor, chefe, padre, como disse aquele, médico, pai. Todos eles, aliás, são meio pais, né? De alguma forma, porque contam com a admiração, com a deferência, com algum tipo de dependência emocional de quem está do outro lado. Então, o que eu quero dizer é que usar essa assimetria para seduzir alguém não é uma conquista, é um abuso de confiança. É uma forma de corromper o sentido social da função que esse líder exerce. A função deixa de servir para uma finalidade legítima, que é ensinar, proteger, orientar, e assume uma finalidade privada, uma finalidade egoísta. Então, essa trapaça no exercício do poder, essa distorção, que eu sempre achei, e hoje, claro, fica mais claro para mim, porque absolutamente abominável e abjeta. Especialista em direito de família, né? É muito louco. Ai, olha, gente, é de perder a fé, né? É de perder a fé. E sabe o que é pior? Eu tenho certeza que daqui uma semana, daqui a 2 dias, eu vou estar contando outro. Um abusador, um feminicídio. E é tão normal que já vai para próximo. Ah, tá, hoje teve mais... Ah, tu viu que teve mais um feminicídio? Imagina se morressem, como aconteceu no único fim de semana, 10 jornalistas. 10 taxistas, 10, qualquer profissão, usei a minha aqui, né, pra não achar que tô... 10 professores, apareceram mortos 10 professores. Cara, é parar o Estado, né? É parar. Morreram 10 mulheres. Sabe o que parou? Nada. Sabe o que parou? Absolutamente nada. Porque a gente já né? A gente ouve ainda, né? Ah, mas o que ela fez? É por quê? Mas por que ele matou? Ah... Tem cabimento, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai pro intervalo, vai respirar. Esse caso é perturbador.